Boa noite, meus filhos, que Deus os abençoe com muita luz. Estamos na nossa lição de hoje, capítulo 18, são chegados os tempos, sinais dos tempos. A nossa lição hoje vai do item 1 ao item 8. Então, livro do Allan Kardec, Gênesis, capítulo 18, sinais dos tempos, item 1 ao 8. Sinais dos tempos. 1. São chegados os tempos, dizem de todas partes, marcados por Deus, que grandes acontecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve-se entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem em seus olhos, nada exprime por uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico, de sobrenatural, parecendo-lhe pronunciadora de subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações, a primeira porque envolve uma negação da providência, a segunda porque tais palavras não anunciam a perturbação da lei da natureza, mas o cumprimento dessas leis. 2. Tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia do capricho por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se na nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que essas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos ao nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que compõem e moralmente pela depuração. Dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam, ambos progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação aguarda a relação como do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo está experimentando transformações que a ciência tem comprovado que tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento da globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços da sua inteligência, saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Das duas maneiras se executa esse duplo progresso, uma lenta, gradual e a insensível, outra caracterizada por mudanças bruscas, e cada uma das quais corresponde a um movimento ascensional mais rápido que assinala. Mediante impressões bem acentuadas, os períodos progressivos da humanidade, esses movimentos subordinados quanto à particularidade ao livre-arbítrio dos homens, são de certo modo fatais no seu conjunto, porque estão sujeitos às leis como os verificam na germinação, no crescimento, na maturidade das plantas. Por isso que o movimento progressivo se efetua às vezes de modo parcial. Isso é limitado, uma raça ou uma nação, de outras vezes do modo geral. O progresso da humanidade se cumpre, pois, em virtude de uma lei. Ora, como todas as leis da natureza, são obra eterna da sabedoria da preexistência divina. Tudo que é feito dessas leis resulta da vontade de Deus, não de uma vontade acidental, caprichosa, mas de uma vontade imutável. Quando, por seguinte, a humanidade está madura para subir num degrau, pode dizer que são chegados tempos marcados por Deus. Como se pode dizer também que uma tal estação lhe chega para a maturação dos frutos e suas colheitas. 3. De fato, ser inevitável porque da natureza o movimento progressivo da humanidade. Não se segue que Deus lhe seja indiferente e que depois de ter estabelecido as leis, se acha recolhida à inação, deixando que as coisas caminhem por si só. Sem dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas porque sua própria vontade é eterna e constante, porque o seu pensamento anima sem interrupção todas as coisas. Esses pensamentos que em tudo penetra é a força inteligente permanentemente que mantém a harmonia em tudo. Cessasse de um só instante de atuar o universo seria como um relógio sem pêndulo regulador. Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros encarregados de atender aos pormenores dentro das atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tem alcançado. 4.
O universo é ao mesmo tempo um mecanismo incomensurável, acionado por um número incontestável de inteligência e um imenso governo, em qual cada ser inteligente tem sua parte de ação sob as vistas do soberano Senhor, cuja vontade única mantém por toda parte a unidade. Sob o império dessa vasta potência reguladora, tudo se move, tudo funciona em perfeita ordem. Onde nos parece haver perturbações, o que há são movimentos parciais isolados que nos afiguram irregulares apenas por circunscrita a nossa visão. Se ele pudesse abancar o conjunto, veríamos tais irregularidades são apenas aparentes, que se harmonizam com o todo. 5. A humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. Os homens, com sua inteligência, chegaram ao resultado que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, de fazerem entre si reina a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegure o bem-estar moral. Não poderia consegui-lo nem com suas crenças, nem com suas instituições antiquadas, resto de outra idade, boas por certa época, suficiente para um estado transitório, mas que haverá dado tudo o que comportavam. Seriam hoje um entrave, já não é somente desenvolver a inteligência do que o homem necessita, mas de levar o sentimento, e para isso fazer-se preciso destruir tudo que subsiste nele nele o egoísmo e o orgulho. Tal período doravante vão entrar que a marcará uma das fases principais da vida da humanidade. Essa fase que nesse momento se elabora é o complemento indispensável do estado precedente, como idade viril ou da juventude. Ela podia, pois, predita de antemão que por isso se diz que são chegados os tempos determinados por Deus. 6. Nos tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial e de uma renovação limitada, certa região ou um povo ou uma raça. Trata-se de um movimento universal, operar-se no sentido do progresso moral. Uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se os homens por mais posto lição, para que ela trabalhem a seu mau agrado. A geração futura desembaraçada das escórias do velho mundo, formada de elementos mais depurados, se achará possuída de ideias e de sentimentos, muitos diversos da geração presente que vai ao passo do gigante. O velho mundo estará morto, apenas viverá na história, como estão hoje o tempo da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Aliás, todos sabem que quanto mais se deixa e desejar a atual ordem das coisas, depois de haver certo modo considerando todo o bem-estar material, produto da inteligência, logra-se compreender que o complemento desse bem-estar somente pode achar no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, tanto mais sente o que falta, sem, entretanto, que possa ainda definir claramente que seja isso efeito do trabalho íntimo que se opera em prol da regeneração. Surgem desejos, aspirações que são como um pressentimento de um estado melhor. 7. Mas uma mudança tão radical como se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideia, desse conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado, restabelecido o equilíbrio, e depois da luta das ideias que surgirão graves acontecimentos, preditos não de cataclismo ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais entranhas do planeta que se agitam, são a humanidade. 8. Se a Terra já não tem o que temer o cataclismas gerais, nem por isso deixa de estar sujeita a periódicas revoluções, cuja causa, do ponto de vista científico, se encontra explicada nas instruções seguintes, promamente 2 espíritos iminentes. Cada corpo celeste, além de leis simples que presida a divisão dos dias e da noite, das estações, experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização,
completa que, com as revoluções mais breves, passa por todo o período, desde o nascimento até o máximo efeito, após qual descrescimento até o limite extremo, para recomeçar uma segunda percussão das mesmas fases. O homem apenas aprende fases da duração relativamente curta, cuja periodicidade se pode comprovar. Algumas, no entanto, a que abrange longas gerações de seres e até sucessões de raça, revoluções cujos efeitos, consequentemente, lhe apresentam um caráter de novidade e espontaneidade, ao passo que o seu olhar pudesse projetar-se para trás alguns milhares de séculos. Veria entre os mesmos efeitos de suas causas uma correlação e nem suspeita. Esses períodos, pela sua extensão relativa, confundem a imaginação dos humanos, não são, contudo, mais do que instantes de duração eterna. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que constituem e reagem um sobre o outro e todas as influências físicas são neles solidárias, e nem só se há dos efeitos que designais pelo nome de grandes perturbações, que não seja consequência componente das influências de todo o sistema. Vou mais longe, digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros na razão de proximidade ou de afastamento resultantes do movimento da translação deles através das miríades, sistema que compõe a nossa nebulosa. Ainda vou mais longe, digo que a nossa nebulosa, que é como um arquipélago, uma imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades das nebulosas, sofre a influência das que se aproximam. Da sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, o sistema reage sobre o sistema, como o planeta reage sobre os planetas, como o elemento de cada planeta reage sobre os outros, assim sucessivamente até o átomo. Daí em cada mundo, revoluções locais gerais, que se não parecem perturbações, porque a brevidade da vida não permite que lhe percebam mais do que os efeitos parciais. A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências e perturbações que ela sofre, pode, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar algumas dessas enfermidades que atacam, de modo geral, as plantas, os animais e os homens. Enfermidade que, como todos os flagelos, são a inteligência humana, um estimulante que impede, pela força da necessidade, procurar meios de combater e descobrir a lei da natureza. Mas a matéria orgânica, o seu turno, reage sobre os espíritos. Esse, pelo seu contato, a sua ligação íntima com os elementos materiais, também sobre a influência que lhe modificam as disposições, sem que, no entanto, de privá-lo do livre-arbítrio, que lhe sobre-excitam e atenuam a atividade, o que, pois, contribui para o seu desenvolvimento. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população, entre os homens de uma mesma raça, não é coisa fortuita, nem resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Essa efervescente inconsciente, a princípio, não está passando de vago desejo da aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traz uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais. Acreditai-o também que a sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia, se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, verias correntes fluídicas como milhares de fios condutores que ligam coisa do mundo espiritual ao mundo material. Quando se vos diz que a humanidade chegou a um período de transformação e que a Terra tem que se elevar-se na hierarquia dos mundos, nada de místico. Vejais nessas palavras, vede o contrário à execução de uma das grandes leis fatais do universo, contra quais se quebra toda a má vontade humana. Boa noite, meus filhos, que Deus os abençoe com muita luz. Bom, vamos falar dos sinais do tempo. O que está falando nessa lição aqui, que sobre a nossa evolução, como nós temos que ter harmonia, sobre a perturbação dos seres humanos e de como que nós temos que ter o nosso livre-arbítrio. Então, o que nós temos que fazer nós médios? Olharmos a nossa missão, fazermos a nossa caridade, fraternidade, solidariedade,
moral, ter moral, né? E estamos nos finais do tempo. Finais dos tempos, o que nós estamos passando? Passando principalmente por essa pandemia que não é nada mais do que a regeneração. A regeneração, o que está acontecendo? São escolhas. Tem muitas pessoas que estão indo porque é o tempo delas ir, claro que é o tempo delas ir. Como foi nós escolhidos para também ficar nessa tempo. Aqueles que ficaram, né, da pandemia são aqueles que nós já sabíamos que ia ficar. Nós já sabíamos que vinham para cá, o espírito que já sabia que nós íamos passar isso. E nós estamos nos preparando para a nova era. E a nova era vai ficar o que? Os espíritos de luz, os espíritos que estão evoluindo, aqueles que têm o livre-arbítrio, aqueles que saem de toda essa perturbação. Né? E o próprio planeta escolhe isso. O próprio planeta, ele trabalha para isso, para que tenha evolução. Que aqui nós vamos ter a evolução tanto espiritual, como nós temos também a evolução dos animais. Todos nós temos que cair na parte da evolução. Se nós não evoluirmos, nós não chegamos aqui para chegar no planeta Terra, que é um planeta de expiação, para nós passarmos aqui que nem um parque de diversão. Aqui não é um parque de diversão. O planeta Terra é um planeta de expiação. Então, todos que reencarnaram aqui vieram para regenerar. Mas não está regenerando, né? Porque o nosso planeta está o quê? Imoral, um pessoal que não tem compromisso com ninguém, o amor esfriou. Então, o que Deus pode fazer com um planeta desse? É o joio do trigo, é a escolha. Agora, quem é que quer ficar na escolha e tem que ter a eternidade, estar com Deus, tem que fazer a reforma íntima. Então, nós estamos nos finais do tempo. Agora, quem é que tem que abrir a mente para o final dos tempos? A humanidade. A humanidade que tem que abrir a cabeça. Né? Porque Deus fez, que está lá na Bíblia, Ele deu os 10 mandamentos e falou, amai uns aos outros. Ele não mandou eu ser crente, nem mandou eu ser espírita, não mandou eu ser católico e nem evangélico. Ele deu a Bíblia e mandou para nós os 10 mandamentos. E amar a Ele sobre todas as coisas. Cada igreja tem seus dogmas. Você pode ter até seus dogmas. Eu não sou contra, como eu também tenho na minha. Mas eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que diz na Bíblia. E nós estamos aqui, sinais dos tempos. O que nós estamos passando? Tanta calamidade, tanto chamado coletivo. O que vocês acham que é isso? É vulcão que explode, é coisa que arrebenta, é desastre, é coisas da natureza. Então, isso é para nós olharmos os finais dos tempos. Agora, o que nós temos que ver com tudo isso? Entrarmos na regeneração. Nós, com a nossa mediunidade, né, que todos têm mediunidade, mas tem aquele que tem a mediunidade missioneira. O que nós temos que fazer com os missioneiros? Pregar a palavra de Deus, olhar os aflitos, que é para isso que nós temos a mediunidade, e olhar fazer o nosso trabalho. E procurar ter o aperfeiçoamento necessário. É lógico que nós não vamos ser tão perfeitos quanto o Pai, mas nós temos que tentar ser perfeito. Porque há muita morada na casa do Pai. Que tipo de morada você vai para a casa do teu pai? Você já sabe que tipo de morada? Se você é falso, se você é antipático, se você é intolerante, se você é invejoso, se você é trevoso, qual é a morada do pai que você vai receber? Inferno não existe. Cada um de nós faz o próprio inferno. Então, se você é tudo isso, você sabe qual vai ser a tua morada. Então, se você tem o livre-arbítrio de escolha, meu filho, escolha o que é bom. Escolha o planeta Terra que veio de expiação para você fazer a regeneração e para você entrar em condição. É a lição de hoje. Que Deus os abençoe com muita luz. Neste momento, eu peço a Jesus que fluidifique as vossas águas, colocando o remédio necessário, os anticorpos necessários, a vacina necessária, para que vocês sejam imunizados, blindados em nome de Deus, para que esse vírus não os ataque, nem a vocês, nem a seus familiares. Peço a Jesus para fazer a visita em todos os hospitais, Senhor, para que haja cura em teu nome para aqueles que têm merecimento, mas que tudo seja feito, Senhor, segundo a tua vontade. Também vos peço, Senhor, para o grupo dos médicos, para os médicos, enfermeiros, atendentes, ajudantes, os técnicos, para que eles sejam revigorados, Senhor, para que eles tenham força, para que eles continuem o seu trabalho, mas que eles também sejam blindados, Senhor, para que esse vírus não os ataque. Também vos peço, Senhor, que o teu semblante, a tua face, esteja sobre todos esses médicos, enfermeiros e técnicos, porque os nossos irmãozinhos, ao partirem, sintam a tua presença.
Também vos peço para o grupo da Unelu, Senhor, para que eles sejam amparados no teu amor, na tua misericórdia, para que eles entendam essas lições, para que eles tenham o progresso necessário, para que eles entrem no aperfeiçoamento, para que eles aprendam nessas lições que nós estamos tendo, ter o livre-arbítrio e ter a perfeição, tentar, pelo menos, Senhor, para entrarmos em condição. Filho dos exércitos. Também vos peço nesse momento para o grupo da Uneluz para dar as mãos e nos soltar no universo. E nesse momento vamos todos nós darmos as mãos, circulando o planeta Terra. E neste momento, Senhor, pedimos para que o planeta Terra seja libertado em nome de Deus, para que ele saia todas essas forças negativas do planeta Terra, para que saia todas essas perturbações, todo esse mal do planeta Terra, para que ele seja libertado, assim também como vos peço pela humanidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai de todo mal, pelo vosso poder e a vossa glória, hoje e sempre. Amém. Aqui, meus filhos, fica meu abraço cheio de saudade a todos os meus filhos. Que Deus os abençoe, que Deus os proteja, se cuide. Aqui vai um abraço e um beijo no coração de todos os meus filhos. Que Deus os abençoe. Uma boa noite a todos.